o mercado de trabalho para a programação é um dos que mais cresce na área da informática. A Ubra sediou no último final de semana um evento em que o desafio era criar uma solução de software para um problema comum do cotidiano social: doação de materiais em desuso. Com a gente, o coordenador do curso de Ciência da Computação, o professor Carlos Zeve, que nos conta mais sobre esse mercado que eu suspeitava. Não tinha esse número, esse dado, professor. Mas é um mercado que cresce pra caramba. E eu fico imaginando aonde não vai ter computador e programação na nossa vida. Né? Eu acho que a gente está assim, 5%. Dá para imaginar por aí, professor? Olha, se não for, está próximo. Né? Hoje 5%, mas no futuro eu imagino que praticamente tudo vai ter uma programação. Eu assisti uma matéria recente sobre os objetos. Praticamente os objetos da nossa casa todos vão ser programáveis, digamos assim. Isso. Né? Uhum. Para a gente começar, então, hoje praticamente todos usam e têm contato com algum aplicativo, por exemplo, de celular ou programa de computador. Como é que é esse processo de desenvolvimento? Para a gente se tornar um programador, é meio eureka, assim, sabe, que a pessoa está dormindo e eureka! Preciso de um aplicativo. Como é que funciona o processo? Não só da linguagem, mas da criação mesmo. Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo, professor. Bom, o mercado hoje é um mercado que cresce bastante, né? Porque a gente, hoje, todo mundo tem um celular na mão, então dá para dizer hoje que todo mundo tem um computador na sua mão, né? Sim. Então isso proporciona né, que você tenha contato com a tecnologia muito mais que no passado. Até para relembrar, né, antigamente, onde é que estava a computação? As grandes empresas com as suas folhas de pagamentos, lá com a sua parte operacional, com a sua produção. Né? Então a gente olhava o computador, não via o computador no dia a dia, né? Das pessoas não sentiam dessa forma como a gente sente hoje. Mas hoje não, no celular, né? No teu celular tu consegue resolver pequenos problemas, né? Então você já começa, aquele problema pode ser resolvido por um aplicativo né? E o computador está ali. Então isso, né, potencializou esse mercado de tal forma que aí você chega naqueles 5%, né? Que a gente está pensando mais ou menos que o mercado hoje ainda está muito grande, né? E vai ter muitas oportunidades. Né? Para responder pontualmente a tua pergunta do como a gente faz para entrar nesse mercado, né? Então eu não diria, hoje muita gente olha e diz assim, precisa ser um mega programador ou tem que ser um gênio para entrar no mercado de computação. Não, gente, o mercado de computação é como qualquer disciplina, como qualquer área, né? A gente tem que pelo menos se submeter, né? Algumas conceitos, né? Algumas regras, aprender a programar, por exemplo, tem que ter uma lógica, desenvolver uma lógica, aprender a utilizar esses aplicativos. Mitos e verdades, é muita matemática ou transcende isso? É um pouquinho de matemática, porque você tem que ter um pensamento lógico, né? Uma máquina é binária, ou é errado ou é certo. Ela não está ainda discutindo com a gente no meio termo. Não, é certo ou errado. Então, isso é um mundo, né, da matemática, da lógica. Sim. Mas não é impossível, né? Não é impossível. Eu sempre digo para os alunos, né, olha, as dificuldades que a gente tem, elas estão aí para serem resolvidas. Sim. Né? Então, a gente tem que estudar bastante, tem que ter um aprofundamento, né, para que a gente consiga resolver as dificuldades dos outros. Agora, se a gente mesmo já tem dificuldade em aprender, bom, daí Pelo que eu entendi na sua fala, professora, vamos olhar numa outra perspectiva. A matemática, enfim, as pessoas podem desenvolver o conhecimento e se tornarem programadores. Pode. Mas um bom programador transcende a matemática na medida em que ele tem que ser um bom observador. Exatamente. Ele tem que aprender a solucionar problemas. As relações sociais também são importantes, ele está envolvido. A gente tem aquela ideia do programador recluso, sem entender nada fora da computação. Não. Hoje ele tem que ter experiências, né? Enquanto mais experiências ele tiver, talvez melhor a solução. Ele consegue enriquecer a solução dele, tendo mais experiências, né? E só para dizer que a programação hoje é acessível por todas, se ensina hoje programação com linguagens, né, para crianças no fundamental. Né? Às vezes na escola média já podem aprender a programar. Então, existem linguagens que são simplificadas até para criar um número maior de programadores. Né? Porque o mercado está bombando, como a gente fala, né? Bombando, precisa, né? E o exemplo é esse evento que a gente fez aqui. Né? Sobre o evento, o Ubra Social Hack, ou Hackathon, né? O que a gente pode entender? Porque a palavra hacker, ela vem carregada de um significado
para o público em geral, muito pesado. Lá vão eles roubar meu dinheiro no banco, esses bandidos virtuais. Como é que a gente pode entender esse conceito do hack mesmo? O hack, ele, na nossa acepção na área da computação, é aquela pessoa que tem um excelente domínio sobre a tecnologia. Então, a gente não precisa pensar que o hacker é aquele cara que vai, né, entrar num banco, entrar na tua conta, né, fazer criar um problema para nós. Não, principalmente não. O hacker é o excelente. É o cara que consegue gerar soluções criativas, boas. É o excelente na área da programação, na área da computação, na área da informática. Então, a ideia de hacker é ser o melhor, né, ou estar buscando a perfeição. E o hackathon, que é um exemplo, a gente chama de maratona, né? Então, a gente chama, na verdade, uma grande festa. Hoje a gente pensa, o que é hackathon? Eu vou dizer para os alunos que é uma festa. Porque tem música, né? Tem brincadeiras durante a noite. Se faz, né, se reúne alunos e do outro lado a empresa, né, que promove isso, para que a empresa tenha aquele intuito de descobrir talentos. Ela está ali olhando para o cara para ver, aquele ali tem talento, aquele... Isso... Analogia com o futebol, um peneirão. Exatamente, um peneirão. Claro. Já está olhando ali os que se destacam, né? Os que sabem brincar na hora da brincadeira e os que levam a sério na hora que tem que ser levado a sério. Que tem Olha, você que achava que o programador, né, a ciência da computação era alguém bem chato, a gente está achando super divertido, porque eram desafios bem interessantes. E hoje a gente vê, até mesmo falando na parte de programação, robótica também, a gente vê cada vez mais essa área esportiva voltada a esse tipo de saber. Não existe área, né, onde a gente não possa prever hoje que a computação ou a informática vai criar uma solução. Né? Então, onde tiver um problema, a informática logo está ali, está tentando resolver. Do futebol, hoje em dia a gente usou a analogia. Quantos clubes de futebol usam a programação hoje com análise de desempenho entre outras coisas, né? Exatamente. Bom, agora o curso de computação da Ubra, né, que é um curso também bem conceituado, procurado, porque afinal de contas é uma área que está sempre em expansão. A minha pergunta sobre quais saberes o aluno tem que ter, vamos tentar desmistificar. Por exemplo, o cara que gosta de computador, mas não se enxerga como programador. Eu tenho uma boa relação com a computação, jogo muito bem jogos online, coisas do tipo, me viro bem na internet, mas não me vejo como programador. É necessário ser já um hack de nascença? Não, ou a pessoa pode desenvolver esse saber? Todo mundo, de alguma forma, entra com alguma... Como é que eu vou dizer? Não entra com todas as competências, né? Às vezes, um bom jogador, ele vai ser muito bom numa área, né, de jogos, de desenvolvimento de games, porque ele tem essa noção. Às vezes, um cara bom em matemática, ele já vem com essa noção de matemática. Os dois se complementam. Sim. Né? Por quê? Porque o curso permite isso. Né? A gente quer que as pessoas dentro do curso conversem, compartilhem experiências de conhecimento. Né? Então, o curso tem que estar preparado para fazer isso, que as pessoas se complementem dentro do curso. E a gente tem toda uma série de... Né? Todo o curso foi planejado para isso aconteça. Esses hackathon, esses momentos, né, que a gente faz essa grande... Né, junta alunos e empresas, é para isso. É para que eles... Né, em grupo, né, procure uma solução. Aí tem no grupo aquele que é bom em programação, tem aquele que é bom em game, tem aquele que é bom em planejamento, tem aquele que é bom em... Isso tudo dá uma ebulição, né, que é o que a gente quer, né, o design thinking, e o que a gente quer para ter uma solução criativa. Sim. E aí a gente transforma o mundo como tem acontecido. Hoje, na área de programação, na computação, o que a gente pode esperar? O que o senhor apostaria estando na área? O que deve crescer mais? Tem lhe chamado a atenção, por exemplo? Você já deu a dica. Eu acho que a parte de hardware, que a gente diz das coisas, na internet das coisas, eu acho que a tendência é que tudo tenha inteligência. Né? Então, a gente está falando de que os objetos vão ser inteligentes. Né? Então, a gente está falando de duas áreas já. Primeiro, robótica com inteligência artificial, né? E objetos inteligentes, internet das coisas. Então, a tendência é essa, é que você ligue teu rádio com comando de voz, pergunte para a geladeira se ela está cheia, ou a geladeira, verificando se não tem alimento dentro, já conecte com o supermercado, já peça. Então, a inteligência hoje vai permear as coisas, né? Então, os objetos vão se tornar inteligentes, cada vez mais.
Eu fiquei imaginando agora essa da geladeira. Olha que loucura. A gente costuma fazer a lista do supermercado, né? E aí o que a gente tem que fazer? Tem que estar em casa, abrir o armário e começar a catalogar as coisas. Tá faltando, não tá faltando. Se a nossa geladeira pudesse... Cara, vou passar no supermercado agora, mas não passei em casa. Estou do lado do supermercado. Vou consultar aqui na geladeira o que está faltando em casa. A própria geladeira poderia me avisar. Você não vai nem precisar fazer isso. Já existe isso, geladeiras que elas sabem o que tem dentro e elas mesmas contactam o supermercado e elas mesmas pedem. Que loucura, gente. Então não vai faltar cerveja. Conversando aqui, conversa informal, final de semana, eu conheci um dispositivo que pelo celular, ele rega, porque a gente vai viajar agora, eu e a patroa, nas férias, e aí quem é que vai regar as plantas? Tem já disponível um dispositivo que pelo celular tu intensifica ou não de acordo com a umidade do ar. Exatamente. Sensacional. Eu diria que a informática está aí para resolver esses problemas do dia a dia. Falei tanto em milagre, o milagre já existe e é a informática, é a ciência da computação que cada vez mais, né, traz facilidade para a nossa vida, mas nós precisamos de bons profissionais. Isso aí. Quem quiser conhecer o curso, por isso, quem quiser ser nosso colega aqui na Ubra e fazer ciência da computação, como é que pode conhecer, professor Carlos? Olha, fisicamente, se quiser aparecer aqui, né, em qualquer turno, a gente sempre tem gente aqui, vai ser bem-vindo. Né? Se quiser marcar um horário, o nosso telefone aqui da Ubra, né, 3477 no ramal 5633. Já pode ligar direto. 3477, ou liga para a Ubra e pede geral, setor da computação. 3477 4000. 4000. Sim. Pede computação. Né? Tem o site também? Tem o site também da Ubra, entra ali, faz um contato ali, né? Escreve, olha, quero ir, quero olhar aí os laboratórios, quero conversar com os professores, quero conversar com os alunos, porque eu acho que o melhor hoje, a melhor propaganda, quem faz é o aluno, né? Porque o aluno, quando está contente num curso, ele sai por aí. Olha, eu vou dizer uma coisa, essa entrevista foi tão prazerosa para mim, na medida em que eu pude... Eu já sabia, contato com o professor, enfim, com os colegas aqui da universidade, mas levar para você esse espírito que o professor representa muito bem. Para quem acha que quem faz programação de computador é um cara quietinho, recluso, e que está fechado no seu universo de números e 0 e 1, 0 e 1 em linguagem binária, hoje a gente teve uma excelente e uma grata surpresa tendo o professor. Então eu já te digo, semestre que vem vão ter novos hackathon. Perfeito. E aí venha participar, porque é uma festa. E nós vamos cobrir esse hackathon, com certeza, mostrar como é divertida a ciência da computação, como é importante para a nossa vida e como, acima de tudo, a gente pode se alegrar, como o professor nos trouxe aqui, essa alegria bem bacana de conhecer esse universo, que não é mais nenhum bicho de 7 cabeças para ninguém. Né? Todo mundo é programador de alguma forma. Eu acho que aí o prazer está em aprender, né? com alegria, com satisfação. E não é uma coisa pesada, né? Tem que desmistificar um pouquinho isso. Verdade. Né? Ubra.br, www.ubra.br, acessa ali Ciência da Computação e você vai ficar sabendo mais. Professor Carlos, prazer recebê-lo. E até o hackathon, onde nós vamos mostrar essa maratona aí. Tá bom? Combinado. O pessoal vai suar mesmo.